Pronto, estamos em gravação a partir de agora. Vamos lá. Correção das atividades, página 164 e 65. Vamos lá, cadê? Questão 1. Duas situações políticas foram marcantes nos momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Comentem. Então, houveram duas situações políticas, pessoal, muito importantes no período que nós chamamos de pré-guerra ou de entre-guerras, né? Que é o período entre a primeira e a segunda. E aí foi pedido para que vocês relatassem que situações políticas foram essas e fosse feito um pequeno comentário. Patrick, vamos lá? Qual a tua resposta para a primeira questão? Eu fiz no processo, atividade não. Oi? Eu fiz na atividade não. Ih, tá gravando, vou mudar para a Joyce, viu? Opa, não, professor. Sério? Deixa eu Pode ver. mandar, não tá sério, não pode mandar. Vitor Teixeira. A página aí. É 164. 164, questão 1. Não é isso, gente? Confere aí. 164. Sim, 164. 74, né? 64, 164. Ah, botei assim. As rivalidades das nações europeias existentes na Primeira Guerra continuaram mal resolvidas e até aumentaram. Aí, a severa punição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes despertou ainda mais o conflito. Ô, João, na verdade, o objetivo dessa questão aí seria alguns acordos políticos firmados antes dessa guerra, certo? Algumas situações políticas antes dessa guerra. Essa questão aí, essa tua resposta, ela se adequaria melhor, eu creio que a segunda questão, tá entendendo? Mas vamos lá, gente, vê só, as duas situações políticas, alguém descobriu que situações foram essas? Tratado de Versalhes. De apaziguamento e anticomité. Não sei o que eu fiz por não. Então, pronto, quem achou foi Felipe. Tratado de Versalhes, pessoal, logicamente, ele é um impacto, mas não se adequaria bem a essa primeira pergunta aí, tá certo? Seria mais correto nós dizermos que foi a política de apaziguamento. Por que a política de apaziguamento? Porque, cara, de repente, Inglaterra e França, essa já disseram, ó, vamos fazer o seguinte, se ninguém invadir o território da gente, nós não vamos interferir em nada. Então, viram a Alemanha se expandindo, né, viram a Alemanha se organizando, mas como a Alemanha não estava ameaçando até o momento, pelo menos, a hegemonia da França e da Inglaterra, então não viram motivos para, como é que eu vou dizer, para interferência, tá certo? E essa política aí, esse pacto anti-Comintern, né, sei lá como é que se pronuncia essa parada aí, foi um pacto firmado entre a Alemanha e Japão, né, como uma retaliação à política soviética de Stalin, né? Ou seja, para tentar, de certa forma, barrar a expansão da Revolução Russa para outros países da Europa, tá certo? E da Ásia também, logicamente, tá bom? Então, marquem aí essas duas questões aí, tá certo? Política de apaziguamento e pacto anticomintern, tá bom? Ok? Ok. Deixa eu registrar aqui uma... Emily chegou agora há pouco. Só falta para o Pauíque chegar, correto? Ou o Pauíque já está por aí? Eu não vi. Tá não ainda. Certo, ok. Vamos lá. Eita, ó, foi aniversário de Everson. Fraquinho. Foi anteontem, foi? Eu nem lembro mais. Agora foi uma fuleiragem, né? Ele lembrou do aniversário de uma pessoa aqui da turma e ninguém lembrou do aniversário do bichinho, né? Inclusive eu. Mas depois deu os parabéns a ele, né? O famoso... Vamos lá. Igor ficou tirando onda depois de revelar o de Igor também. Eu só não sei o de Davi ainda. Só não sei o Rapaz, de diga Davi nada ainda. não. Só não sei o de Davi ainda, mas eu descubro daqui para lá. Vamos lá, gente. Segunda questão. É correto afirmar que a Segunda Guerra ocorreu em função da Primeira Guerra ter sido um caso mal resolvido. Cara, a Primeira Guerra foi uma novela mexicana. Tá entendendo? É aquele caso mal resolvido, aqueles amores do passado que fica sem resolução. Pronto, foi a Primeira Guerra. Tá entendendo? Arruma um bode expiatório, joga a culpa toda para ele e acabou-se. Tá entendendo? Então, seria correto a gente afirmar isso? Logicamente seria, né? Então, cadê...
Deixa eu ver aqui uma pessoa para responder esse signo aqui para a gente. Vamos à roleta russa. Maria Clara, responda aí para a gente a segunda questão. A Segunda Guerra Mundial foi uma consequência direta do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, as condições estabelecidas para os papéis que saíram como perdedores do conflito foram muito duras e humilhantes. Países como a Alemanha foram profundamente afetados pela dívida pecuária, o que gerou um grande sentimento de ódio e revanchismo. Ok, Assim, sim. mesmo foi um pouco longa, aí eu resumi um pouquinho. Ainda Não, tem mais outro correto, pedacinho. né? Essas imposições que foram feitas à Alemanha, cara, é tipo o seguinte, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Se junta Davi, Igor e Everson para brigar com Pauíque, Patrick e Guilherme. Aí vai esse primeiro grupo aqui dos meninos, vai e apanha. Aí, além de apanhar, aí chega o grupo dos meninos que ganharam a briga e disseram, não, vocês ainda vão ter que pagar o lanche da gente durante o ano. Vê que humilhação arretada para quem quer dar uma de... para quem quer ter um grau de superioridade aí, né? Para quem quer ter um destaque. Né? Então, assim, os meninos ali ter apanhado ainda vão ter uma crise econômica, né? Porque vão ter que pagar o lanche dos que ganharam a briga aí, tá certo? Mas, assim, de certa forma, a gente pode citar alguns pontos, né? Além desses que Clara citou, né? A respeito da questão das sanções, né? Da política, das sanções econômicas que foram implementadas na Alemanha, né? Nós podemos citar a crise econômica de 29 também, que ocorreu nos Estados Unidos, mas como a Europa era o principal mercado consumidor, fez com que a Europa também entrasse, né, tivesse a crise aí, né, sofresse por essa crise econômica. E essa crise ela vai fazer com que os regimes totalitários, como nazismo e fascismo, eles possam surgir. Gente, entenda o seguinte, é uma fórmula perfeita para surgimento de regime totalitário. Viu? Crise econômica é perfeito para isso aí, tá certo? Se nós formos analisar o que precedeu na história o surgimento de regimes totalitários, sempre vai ter crise econômica. Se a gente olhar a Revolução Russa, teve uma crise econômica. Se a gente for olhar a maioria dos fatos históricos, a própria Revolução Francesa de 1789 teve ali como precedente uma crise econômica, entendeu como é? Então, sempre crise econômica vai ser ambiente muito fértil para surgimento dessas ideologias, tá certo? Oi, João Guilherme. Paulo, e por que essas crises econômicas acontecem? Porque essas crises econômicas fazem o quê? Acontecem, surgem. Não, a crise econômica ela pode ter diversos fatores, né? No caso aí dessa crise de 29, o que ocorreu foi o seguinte: os americanos começaram a produzir muita coisa, se confiando no mercado consumidor, de repente os estoques aumentaram, não tinha quem comprasse, as empresas entraram em crise. A maioria dessas empresas tinham bancos como acionistas. Então os títulos começaram a entrar em crise ali também, entendeu? Então, assim, tem uma série de fatos que podem se relacionar a isso aí, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais um complemento dessa resposta aqui. Ah, tem. Aí vem as rivalidades que Claro citou, né? Que essas rivalidades, elas vão, né? O revanchismo, as sanções políticas que a Alemanha vai sofrer depois da Primeira Guerra, são temas que vão, são motivos que vão fazer com que os ânimos fiquem mais aí acesos para uma possível Segunda Guerra. Na verdade, muitos especialistas, né, ao fim da Primeira Guerra, eles já diziam que uma Segunda Guerra seria inevitável, entendeu? Então, já se sabia mais ou menos que possivelmente a Alemanha não iria aceitar muito de boa aquela parada que foi imposta, até porque os alemães eles são muito nacionalistas, cara. Até hoje, é um povo altamente nacionalista, tá entendendo? Um povo até como o próprio termo histórico diz, ultranacionalista, né? Ou seja, são nacionalistas ao extremo, tá certo? Pode seguir, pessoal. Lembrando que depois todo esse gabarito vai para vocês, tá bom? Então, não precisa ninguém se preocupar tanto em copiar agora, não. Comente as dificuldades internas enfrentadas pelos alemães pós-Primeira Guerra e as soluções encontradas por Hitler. Então, assim, depois da Primeira Guerra vão haver algumas dificuldades na Alemanha, dificuldades internas. Vai ter as dificuldades externas na relação com outros países, vai. Mas vamos pensar na Alemanha de maneira interna aí, né? Um país arrasado pela guerra, um país que teve sua economia ali destruída, um país que foi imposto uma série de restrições
devido a tratados assinados com outros países, né, com países vizinhos ali, né, e até não precisa ser países vizinhos também, né, como o caso dos Estados Unidos, mas que foi imposto pelos vencedores. Então, esses problemas internos que a Alemanha passou a ter, que problemas foram esses, né? A gente pode a gente citar alguns desses problemas, se for possível, e quais foram as soluções encontradas por Hitler para resolver esses problemas. Bora ver aqui, roleta russa de novo. Camille, tua vez. O desemprego, a miséria em uma economia completamente desestabilizada, devido ao peso das indenizações e serem pagas pelos tratados adversários e a perda de vários territórios. A solução proposta por Hitler foi o tratado investir na indústria das armas, equilibrar a moeda e instituir o trabalho forçado. Exatamente, né? Você fez aí assim, uma abordagem até mais abrangente, entendesse? Do que deve ter sido, né? Então a gente pode citar, né, essas sanções econômicas e políticas pós Primeira Guerra, entre elas não poder investir em indústria bélica e não poder formar exército, né? Além de ter uma multazinha aí de 269 milhões de marcos ouro. E aí Hitler vai fazer o quê? Ele vai primeiro usar da propaganda, bota isso na cabeça de vocês. Regime totalitário adora propaganda, tá certo? Adora propaganda. Por quê? Porque ele sabe o poder de manipulação que a propaganda tem, né? Ele sabe o poder de manipulação das propagandas. Então, assim, quantos hábitos nós não temos hoje que são ditados por séries que assistimos, por propaganda de TV, por novela, por programas de televisão? Ou seja, se nós que estamos em um grau, vamos dizer, de conhecimento a respeito do poder dessas armas, temos essa noção, imagina quem domina, imagina para um marqueteiro, para um camarada formado em publicidade, o quanto ele não é fácil. Então, a primeira coisa é, que os sistemas, só um minutinho aqui, viu, pessoal? Que os sistemas totalitários tentam fazer é justamente tentar manipular massas, entendeu? Observe o seguinte, nós estamos em um ano político, vejam, nós estamos em um ano político. Um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, sim, mas não vai deixar de ser um ano político. E eu até me lembro que algumas pessoas estavam lamentando o fato de eu ir embora a possibilidade de eu ir embora, porque não ia ter como comentar política comigo, né? Mas vamos lá, vamos tentar comentar aqui um pouquinho. As eleições, novembro, as convenções partidárias, se não me falhar a memória, até setembro. Tem que acontecer as convenções partidárias, se não me engano. Mas observa que a propaganda política ela já iniciou, mesmo que ela não tenha iniciado de maneira oficial, até porque não pode, a lei eleitoral não permite. Mas observa, e se numa democracia o pessoal tem essa noção de manipulação de mente das massas, você imagina para um regime totalitário, que vai ter ainda a vantagem de ser único, né? Regimes totalitários são ditaduras de partido único. Então, primeira coisa, vamos botar na cabeça do povo que a gente é a solução do problema. Segundo, vamos investir em construção de obras públicas, criação de indústria, vamos botar o povo para trabalhar, vamos gerar emprego e vamos colocar a economia para se recuperar. Tá certo? Então, tá aí, né, mais ou menos o que nós poderíamos ter respondido com relação a essas questões aí, tá bom? Então, essas sanções que a Alemanha vai sofrer e também, né, a ideia de Hitler, né? Primeiro lugar, realmente propaganda, gente. Bota na cabeça de vocês isso aí, né? Eu vou só fazer um comparativo. Não pensem que eu estou dizendo que o presidente ele vai implantar o autoritarismo no Brasil. Eu acho tem muita gente que diz, ah, não, ele vai implantar o fascismo no Brasil. Gente, eu acho muito difícil qualquer pessoa que seja implantar uma ditadura no Brasil novamente. Pode acontecer? Pode. Eu também acho que a Covid-19 não vai se espalhar muito por aqui, não. Está do jeito que está. Mas, enfim, a gente pode errar na análise também, né? É obrigado a gente acertar em tudo. Mas eu observo que há mais ou menos 15 dias, 3 semanas atrás, o presidente ele queria fazer não é bem um desvio, mas destinar uma parte das verbas de Bolsa Família para propaganda da presidência, né? Para propaganda institucional. Só que depois ele voltou atrás.
Por quê? Porque se sabe, gente. Nós temos que saber que a propaganda tem um poder muito grande. Entendeu? A manipulação de massas através dos meios de comunicação, ela é perfeita. Então, primeira coisa que qualquer pessoa que queira instituir uma nova ideologia ou que queira defender um lado, uma posição política, é investir em propaganda. A famosa frase, a propaganda é a alma do negócio, é uma das frases mais reais que existem. Tá certo? É uma das frases mais reais que existem. E propaganda vai existir de vários tipos, né? As estratégias utilizadas para isso vão ser as mais diversas. É uma propaganda que circulava muito na Segunda Guerra Mundial era que os alemães tinham derrubado a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Era isso. Ou foi a Estátua da Liberdade, ou foi a Torre Eiffel em Paris, não foi assim. Sei que mas se eu não me engano, tem esse da Estátua da Liberdade mesmo. Então, existia muito na Alemanha. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook para as pessoas saberem que é verdade. TV mal existia. Então, se divulgava muito isso na Alemanha. Né? Que os norte-americanos estavam perdendo a guerra, quando era o contrário. Né? A Alemanha que estava se ferrando. E que já tinha explodido até a Estátua da Liberdade. Vê que coisa. A Estátua da Liberdade lá em pezinha, segurando a tochinha lá ainda. E os alemães. Então, assim, a forma como você manipula, você fazer com que as pessoas acreditem que estão ganhando o jogo, quando na verdade não estão, isso faz com que o sentimento nacionalista ele permaneça ali, exaltado, tudo aquilo ali, tá certo? Pode seguir, gente. Depois desse comentário de quase 2 horas falando sobre propaganda, vamos lá. Eu queria fazer uma perguntinha sobre o que era marco euro. Euro não, ouro. Marco ouro. Marco Aurélio era a moeda da Alemanha na época, Ok. viu? Faça uma análise e aponte os objetivos da política externa de Adolf Hitler. Vamos lá. Quem? Vamos lá. Rodoleta Russa. Yasmin. Eu não fiz não, professor, essa questão. Ixi, coisa feia. Deixa eu ver quem. Davi. A quarta questão, né? Isso. O nazismo, abreviação de nacional-socialismo, é o nome de uma ideologia política essencialmente racista, disseminada amplamente pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi criado em 1920 por Anton Drexler, na Alemanha. Os principais objetivos do partido era o de união dos alemães, a expulsão de estrangeiros na Alemanha, um dos poderosos e com muitos territórios. Eita, tu se salvaste no finalzinho, vice criatura, quando tu falasse aí dos territórios. Gente, vê só, Davi ele fez uma análise muito grande a respeito do tema, não que não seja válida, mas assim, o que nós temos que levar em consideração aí é a política externa, tá certo? Então, assim, Davi não vai apagar a resposta, Davi não apaga a sua resposta não, você complemente, tá certo? E quem não fez, logicamente, ele fez uma análise do surgimento, dos objetivos iniciais, aquela coisa toda. Mas aí tem que se complementar com a seguinte questão. Primeiro, né? Aliás, política externa de Hitler, né? Ele perguntava justamente sobre a política externa, ou seja, a política de Hitler com relação a outros países, que visava fortalecer a economia da Alemanha através da invasão de territórios que tivesse matéria-prima importante para o processo de industrialização e produção. Então, o que ele queria, a ideia de Hitler em invadir territórios, era justamente buscar aqueles que tivessem os produtos mais necessários, né, a matéria-prima mais necessária para o desenvolvimento econômico da Alemanha naquele período. Petróleo, carvão e ferro. Vamos lembrar que isso aí eram os itens necessários para qualquer país poder dar um levante aí muito bacana em seu processo industrial. Tá certo? Então, se tem essa questão aí, certo? Que a política dele visava fortalecer a economia através de territórios para obter matéria-prima. Matérias-primas essas necessárias para a industrialização e produção, que eram petróleo, carvão e ferro. Dá um complemento aí, viu, Davi? Complementa aí tua resposta, por favor. E última questão, o que foi a Conferência de Munique? Conferência de Munique, responde aí pra gente, Emily, tu que tá já dormindo aí. Espera aí. Tô esperando, vamos lá. Eu tinha um professor que dizia isso, eu ficava... Ele perguntava, eu dizia, pera aí, fazia, tô esperando.
Foi uma reunião realizada entre o Reino Unido, França, Alemanha e Itália para debater o interesse alemão em anexar o seu território à região do Sudeto. A região do... Sudetos. Certo. Região da Tchecoslováquia, mais especificamente falando, viu, pessoal? Ela buscou um nome mais científico, vamos dizer assim, tá bom? Então, ó, foi uma reunião diplomática, na verdade, né? Convocada pelos países da Liga das Nações, que depois se transformou em ONU, né? Que visavam solucionar o impasse entre Tchecoslováquia e Alemanha, né? Então, a Alemanha tinha anexado a Áustria, só que os austríacos não tinham se importado muito, até porque eles eram, como falei para vocês, né? Hitler era austríaco, eles eram ali, faziam parte daquele mesmo troco étnico, né? E aí ele queria anexar a Tchecoslováquia. Qual foi o acordo? Não, você anexa, mas você não expanda mais para canto nenhum. Tá certo? Você pare por ali o seu processo de expansão, né? Só que Hitler era meio traquinho, né? Não quis obedecer muito a ideia aí, tá certo? Pessoal, vê só, vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer a troca de link, tá certo? Porque se eu for começar agora o assunto com vocês, eu vou ter que parar em algum momento. Deixa eu ver quem foi que falou aqui no chat alguma coisa. Ah, o João disse que tem saído da aula. Não sei qual foi o motivo, mas beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Foi viajar um pouco. Ah, foi? Certo, beleza. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou retornar para explicar para vocês o conteúdo. Vou deixar o vídeo, gente. Ele tem em torno de 6 minutos e pouquinho. Já vou mandar ele para vocês lá no grupo. Eu quero que vocês assistam, tá certo? Ele narra um momento muito importante da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando a gente retornar, eu fecho o assunto da Segunda Guerra, dou alguma orientação que seja necessária para vocês sobre o trabalho e vocês seguem em frente, tá certo? Então, encerrando aqui a gravação por enquanto. Daqui a 6, 7 minutos é que eu mando outro link. Só depois que vocês assistirem o vídeo, tá certo? Aproveita o momento para assistir o vídeo mesmo. Não vão